Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais e, claro, assuntos relevantes, assuntos de seu interesse. Hoje temos o prazer de receber o vereador e coordenador da TV Câmara de Tupã, vereador Lucas Atano, com convidados especiais. Hoje temos o prazer de receber os doutores Luiz Flávio Vilela e também José Rafael Montoro, que irão falar sobre transplante capilar. É isso mesmo. No primeiro bloco, nós temos aqui o Dr. Luiz Flávio Vilela, ele que é formado em medicina em Presidente Prudente, residência médica em cirurgia geral na FAMEMA, também residência médica em cirurgia de cabeça e pescoço também pela FAMEMA, mestrado na USP de Ribeirão Preto e especialista em transplante capilar. E claro, você que está acompanhando a TV Câmara de Tupã, hoje é um programa muito interessante, principalmente para os homens que buscam aí, né, autoestima, recuperar a autoestima. Você que de repente tem entradas como eu também, eu sou um belo exemplo. Temos aqui algumas entradinhas aqui, né, e futuramente vamos também buscar, né, uma solução para esse problema. Mas tem muita gente aí, muitos homens que têm dúvidas quanto ao transplante capilar. Então o programa tem esse objetivo hoje, né, de tirar todas as dúvidas, mitos e verdades sobre transplante capilar. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje com um tema muito bacana e que tenho certeza irá ajudar muitos homens de Tupã e da nossa região toda. Perfeito, Glaucio. Primeiro agradecer, Glaucio, você, toda a equipe da TV. Sempre muito bom quando a gente pode utilizar a estrutura da TV Câmara, uma TV pública, para levar informação de qualidade e sobre um tema tão importante, que não é só um tema que envolve estética e bem-estar, que são importantes, mas que envolve a saúde do homem. Muitas vezes a gente sabe que o homem evita procurar o médico, só procura quando a mulher manda. Sim. Então é importante a gente também motivar, porque é importante se prevenir, cuidar, e esse é um assunto que gera muita curiosidade e tem muita demanda também. Então agradecer também aos doutores José Rafael, que está aqui nos bastidores, vai estar com a gente no segundo bloco, e é um grande amigo meu, o doutor Luiz Flávio, que também está aqui, tupanense, especialista, e vai poder tirar as nossas dúvidas, Glaucio. Obrigado, vereador. Doutor Luiz Flávio Vilela, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara. Obrigado por ter atendido o convite do vereador Lucas Atano. E, como eu disse, hoje tratando de um assunto que realmente gera muita curiosidade, principalmente para os homens, né, porque até então tinha aí os homens tinham um pouco de receio, até medo, né, porque ouvia-se falar muito da questão do pós-operatório, né, de todo o procedimento. E hoje, com o avanço da medicina, eu tenho certeza que as técnicas são outras, muito mais, menos invasivas, muito mais precisas e com resultado muito mais interessante. Então é importante esse programa de hoje para que possamos esclarecer a população acima de tudo. Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, Glaucio. Obrigado, Lucas, meu amigo. Agradecer aqui a presença de todos, ao doutor José Rafael, meu amigo também, que está aqui, vai falar daqui a pouco para vocês. Bom, é um prazer estar aqui, né? E eu estou aqui para tirar todas as dúvidas que vocês precisarem, né? Com relação ao que você falou, né, sobre o transplante capilar, né, ele vem evoluindo nos últimos anos, né? Então é uma técnica que não é nova, né? Os primeiros transplantes foram feitos na década de 50, 60, os primeiros estudos com relação a isso, e passou por uma outra fase no qual a gente fazia uma cirurgia um pouco mais invasiva, na qual a gente fazia cortes, né? Não tirava ilhas de pele, então tinha uma incisão grande na região posterior da área doadora, né? E hoje a gente trabalha utilizando uma técnica mais precisa, né? Menos agressiva. Então a gente utiliza, através de óticas e alguns aparelhos microcirúrgicos, nós conseguimos extrair folículo por folículo, né? Esses fios, e transplantar para a área receptora, né, na qual a gente faz microincisões também. Tudo com o uso de óticas, né, mais modernas, com o paciente não sentindo dor, o paciente não vê o procedimento, ele é feito com o auxílio de anestesistas e tudo mais, né, então tem uma recuperação muito mais tranquila hoje em dia. Doutor, a questão, o senhor falou aí da área doadora. Até uma dúvida, pode ser uma dúvida simples, mas né, que de repente a pessoa está em casa queira saber um pouco mais. A pessoa pode receber esses cabelos, esses exemplares de uma outra pessoa ou tem que ser realmente da pessoa, do próprio organismo? Explica um pouquinho se de repente a pessoa, né, por uma necessidade, possa receber de uma outra pessoa. É uma dúvida muito comum, né? Uma dúvida muito comum, nós escutamos essa dúvida no consultório, né? Tem paciente que pergunta, eu gosto do cabelo do meu irmão, né? Aquele cabelo ruivo eu quero colocar em mim, né? Enfim, utilizamos os fios do próprio paciente, porque a estrutura do bulbo que a gente retira, na verdade a gente não tira só o fio do cabelo, a gente tira o folículo, e o folículo é um órgão.
E esse órgão ele é transplantado, né, de uma região para outra. Então, se a gente for tirar, por exemplo, esse órgão de outra pessoa, a gente teria que preparar essa outra pessoa para receber um órgão que não é dela. Como um paciente que recebe um rim, que recebe um coração, um fígado. Então, é do próprio paciente mesmo, que a gente faz uma redistribuição dos folículos que não sofrem interferência hormonal, que a gente vai falar mais para frente, como acontece essa doença, né, no homem e na mulher. Vereador, fica à vontade. Eu tinha duas dúvidas. Primeiro, ouvindo você falar, doutor, você falou sobre a evolução das óticas, que eu imagino que sejam as lentes para poder ter uma visualização maior, porque é uma cirurgia com muito detalhinho, né? É um folículo que você está retirando de uma área e transplantando para outra. Mas aí, a dúvida que me traz é porque eu conheço sua história. Sei que eu te conheço há bons anos e sei que você sempre trabalhou com cirurgias de cabeça e pescoço, fez tratamentos oncológicos. E como foi para você, pessoalmente, essa evolução de fazer outros tipos de cirurgias para essa cirurgia, que é uma cirurgia que talvez, eu não sei se mais ou menos minuciosa, mas que tem esse aspecto aí desse trabalho com essas lentes, com essa questão... Da precisão, né? A precisão. Eu não sei se isso foi se você teve dificuldade nesse processo de transição. E uma outra dúvida que eu tenho também é se é melhor fazer o transplante no período que você começa a ter os primeiros sinais de uma calvície, ou se isso é melhor fazer quando o estágio já está mais avançado, porque tem pessoas que ficam ali, não, vou esperar um pouquinho mais, vou fazer agora. Qual seria o momento mais adequado para cada pessoa? Sim. Bom, Lucas, muitos anos que a gente se conhece, é um prazer estar aqui respondendo essa pergunta para você, né, na nossa cidade ainda, né? Então é o seguinte, né, a evolução que a gente fez ao longo da minha formação médica e tudo mais, né, a cirurgia de cabeça e pescoço é uma cirurgia muito delicada, né, a gente atua numa área onde a maioria dos sistemas, né, e órgãos estão numa região muito restrita, né, no caso no pescoço, estruturas profundas da face e tudo mais. Então sempre foi uma cirurgia muito meticulosa. Então, há alguns anos, né, esse foi um projeto meu e do Dr. José Rafael, né, nós tivemos a ideia também de trazer algo que adaptasse essa técnica nossa e utilizasse alguns meios também de trazer um pouco de alegria para os pacientes, de bem-estar e tudo mais, né? Então, foi uma evolução natural da gente ampliar o escopo de atuação nosso, né, para oferecer um serviço a mais para o paciente, né? Então, por exemplo, esse projeto nosso, que é a Clínica de Transplantes Capilares, né, é um projeto que envolve puramente a questão de cuidar da área do transplante, né, e preparar o paciente nesse sentido, né. E aí a questão da cabeça e pescoço, nós atuamos nos nossos outros consultórios próprios nessa parte. Não deixamos, gostamos, temos muito amor por isso também. Mas também com relação a técnica, né, que a gente utiliza, né, são técnicas minuciosas. O transplante ele é mais minucioso porque envolve realmente o uso de lupas. A gente utiliza lupas com aumento de 5 até 10 vezes, né, e realizamos pré-incisões também com instrumentos que tem 0,6, 0,7 milímetros, a gente vai translocar ali o folículo, né. A outra pergunta, qual foi mesmo que você falou? Em qual momento é o melhor momento para realizar o transplante? Perfeito, no início? Perfeito. Isso, então, não pode ter, nos extremos, acaba sendo um pouco prejudicial. Nem aquele paciente de 19, 20 anos que está começando a ter calvície, nem aquele paciente que já deixou a calvície avançar para um grau 7, por exemplo, no qual toda a região já se perdeu, né, do escalpo. Então, a gente tem que alinhar mesmo. Quando aquele paciente chega para a gente, o tratamento é todo individualizado. A gente chega para o paciente, a gente vai entender quais são as expectativas daquele paciente, qual a realidade que ele se encontra em capacidade doadora, e a gente vai adequar. Então, se aquele paciente está tendo uma calvície inicial, está começando a ter um grau 1 de calvície, né, a gente vai buscar realmente um tratamento clínico daquele paciente, segurando aqueles folículos, né, mantendo os folículos saudáveis, e conforme for avançando, a gente vai fazer o transplante, né? Então, tem que alinhar também, existem tratamentos clínicos e o tratamento cirúrgico, ele é feito para tratar uma sequela da calvície. Então, o transplante ele trata a sequela da calvície. Então, nossa clínica está lá preparada para a gente tratar também a doença em si, né? Inclusive, a gente dispõe, né, da doutora Fabiana Colucci, ela é tricologista, né, e cuida de toda essa parte clínica também, e outras doenças do couro cabeludo. Doutor, eu vou aproveitar aqui o gancho do vereador Lucas Atano, vou utilizar a pergunta dele e vamos colocar numa situação, uma possível situação.
A pessoa, de repente, ela já se sente incomodada com a queda de cabelo, né, a calvície, o início dessa calvície. Ela procura um profissional, aí ela faz o transplante. Ok. Aí o senhor disse uma coisa muito interessante. Eu acho que tem que ter uma junção, tanto da medicação como também do procedimento, porque pode acontecer, de repente, de fazer ali naquela região, uma determinada região, por exemplo, aqui na frente, na entrada, e aí, se não tiver um trabalho posterior para poder parar, vou usar até o termo, você falou, é uma doença, a calvície é uma doença. Cessar, parar, porque senão ela pode, de repente, continuar de um outro ponto, e aí vai ter que fazer um segundo procedimento. Tem esse cuidado, tem que ter essa atenção. Vamos supor, a pessoa se sente incomodada, quer fazer, ok. Mas, assim, pode acontecer também de continuar, se não tiver um cuidado, uma atenção, a calvície pode voltar, pode cair, continuar caindo o cabelo, e aí vai ter que voltar a fazer um segundo procedimento, por exemplo. Exatamente, Glaucio. O tratamento, a gente vai focar no tratamento global da calvície, que é uma doença, né? E é uma doença que não tem cura, a calvície, né? Mas ela tem controle. Então, o transplante está tratando uma sequela dessa doença. Então, aquele paciente que fez o transplante, ele tem que fazer o tratamento ao longo da sua vida mesmo para a gente, porque, assim, a causa mais comum no homem é a alopecia, que a gente chama androgenética, na qual a gente vai fazer o transplante ali, né? A principal indicação. É uma doença causada por um produto da testosterona, tanto no homem quanto na mulher, que vai atrofiar aquele folículo. Então, é como se fosse uma plantinha que ela vai morrendo, tá? Então, a gente bloqueia esse mecanismo através de um tratamento, né, clínico, né, para preservar aqueles folículos, e os que foram perdidos a gente faz uma relocação. Por quê? Essa área do couro cabeludo nossa aqui, ó, a área temporal, occipital aqui, não sofre influência desse hormônio. Então a gente tira dessa região e transplanta para outra região. E esse folículo que a gente transplantou, ele não vai morrer. Então a gente preserva aqueles, e aqueles que já morreram a gente reloca com outros tipos de folículo seu mesmo que não vão sofrer influência hormonal. Então a gente restaura teus folículos e a tua área do couro cabeludo, entendeu? A questão das causas, né, da calvície, ela pode ser genética, por exemplo, pode ir a pessoa com o seu dia a dia, de repente ingerindo algum produto, ou de repente algum alimento, isso pode desencadear, potencializar essa calvície? Tem alguma... Sim. Normalmente é genético mesmo, é da pessoa? Existem várias causas diferentes da calvície, né? A que eu citei é a mais comum, que é a alopecia androgenética, quer dizer, então, ela androgenética, quer dizer, ela tem tanta influência dos andrógenos, né, no caso da testosterona, né, quanto um componente genético, né? Então, aquilo, por exemplo, você pode ver que nas famílias das pessoas calvas, né, tem um pai, um tio, uma mãe, né, enfim, que sofre disso, né? Isso vem da parte genética e vem somado também aos fatores hormonais, né? Essa é a causa mais comum e a causa que o transplante está sendo, que é mais indicado, né? As outras causas pode estar relacionado também a deficiências de vitaminas, né? Pode estar relacionado, inclusive, também a causas emocionais. Então, pacientes que passam, às vezes, por um estresse, por um trauma emocional muito grande, né? Pode ter o que a gente chama de eflúvio telógeno, perde os cabelos, isso retoma, né? No próprio Covid também a gente teve essa experiência, né, de vários pacientes que também perderam o cabelo, depois retomaram o ciclo capilar. E existem doenças autoimunes, existem doenças que o próprio corpo produz anticorpos contra o fio de cabelo. Então, a gente faz toda uma avaliação desse paciente, né, se a causa da alopecia, primeiro, se a causa é uma causa reversível, né, se o transplante vai estar indicado naquele paciente, ou se existem outros tratamentos para a gente resolver aquele problema. Então, existem várias causas, mas para o transplante capilar, a mais indicada, que a gente costuma fazer mesmo, é por causa da alopecia androgenética. Perfeito. Tá? E é importante a gente ter essa informação de um médico, um especialista, até para a gente informar quem nos assiste da importância de procurar um bom profissional. Sim. Porque, às vezes, pode ser indicado por um profissional, às vezes, com menos experiência, ou talvez, sim. Não, né, sem querer criticar nenhum profissional, mas às vezes existem outras alternativas anteriores, um tratamento clínico, ou para aquele momento da vida daquela pessoa, existem outras alternativas que não a intervenção cirúrgica, e essa é a importância de ter um bom profissional que vai fazer esse tratamento completo, essa análise completa de cada caso. Porque é como o Dr. Luiz Flávio disse, né? Do jovem de 19 anos até o senhor de meia idade, isso, cada um tem um fator, tem uma causa que pode ser reversível, ou que o transplante é mais adequado mesmo. Então, ter essa análise, ter um profissional que
consegue olhar para ter esse cuidado é importantíssimo, e esse é o tipo de informação que agrega muito para quem está pensando na possibilidade de qual é o melhor tratamento para fazer. Então, procurar um bom profissional que vai conseguir te dar esse respaldo é importante. Doutor, mais uma pergunta. Hoje em dia, qual que é a avaliação que o senhor faz quanto à faixa etária, né? Os mais jovens têm buscado, ou realmente, como o vereador disse, o pessoal já de meia idade, né? Hoje, com as redes sociais, a gente vê que há uma vasta propaganda nesse sentido, mas é importante, como disse o vereador Lucas Atano, procurar bons profissionais, né, no mercado, porque tem todo segmento, todo ramo tem os bons e os maus profissionais. Então, procure um profissional credenciado, né, que tenha experiência nesses procedimentos, porque também pode, dependendo da escolha que a pessoa fizer, é um caminho sem volta, né, doutor? É meio complicado. Exato. Assim, a nossa capacidade doadora Só aproveitando o gancho, eu quis dizer o seguinte, eu conheço pessoas, por exemplo, que procuraram um profissional, enfim, sem fazer uma análise, um estudo, e a coisa ficou até pior. Então aí vai ter que ir para um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto profissional para resolver o problema. Aí a coisa... Sim, isso é muito importante, porque assim, às vezes o paciente, ele na busca de um tratamento, digamos assim, até mais barato, mais em conta, enfim, ele acaba buscando, sem criticar, mas existem muitos profissionais que têm uma ótica não para tratar o paciente, né, mas assim, está pensando em outras coisas. Enfim, aquele folículo que foi utilizado num primeiro transplante que não deu certo, no segundo, ele não nasce novamente. Então a gente tem uma capacidade doadora fixa. Então cada vez que você faz um transplante, é limitada. Então cada vez que você faz um transplante, você está tendo menos na área doadora. Então muitas vezes, né, nós ficamos muitos anos em São Paulo, né, realizando, então a gente recebia muitos pacientes que era a terceira, quarta cirurgia daquele paciente, e aqui tinha uma área muito escassa. Inclusive, a área doadora, ela não envolve só a região do couro cabeludo, a gente tem que utilizar outros locais do corpo, até nesses pacientes que depletaram, né, dessas regiões aí. Então, é muito importante que a gente alinhe a expectativa, a realidade do paciente, e na técnica cirúrgica a gente consiga preservar de forma adequada aqueles folículos, né? Porque você pode estar tirando aqueles folículos e estar transeccionando todos eles. Aí você vai plantar lá, né? Você vai fazer o implante e não vai nascer aquele folículo, né? Então fica tudo muito bonito na foto, quando acabou de fazer, mas não nasce nada, né? Enfim, isso é muito importante. Outra coisa, né, que você me perguntou, com relação à idade, né? Naquele paciente que é muito jovem, é complicado a gente fazer o tratamento, aquele com 18, 19 anos, tudo mais. Por quê? Ele tem toda uma vida, né? Uma doença crônica, que não tem cura, no caso a alopécia, né? Androgenética no caso, que estaria indicado. Sim. Então, se a gente fizer um transplante muito precocemente dele, claro, aqueles folículos não vão cair mais, mas os outros podem avançar. Foi o que eu comentei agora há pouco, aproveitando aquela pergunta, pode acontecer de fazer aquele procedimento e continuar no segundo momento, no segundo estágio, caindo o cabelo. Caiu o cabelo. Então, ele vai ficar com aqueles folículos que a gente transplantou e cai os outros, né? Então, vai ficar bonito, né? Porque vai estar transplantado aqui vai continuar caindo. Exato. É um negócio... Então, a gente tem que segurar, né? Então, na verdade, a gente vai tratar aquele paciente, mas com a hora que começar a avançar, a gente vai equilibrando aquilo, né? Inclusive, não é incomum que um paciente com um primeiro transplante bem sucedido, inclusive, faça um segundo, terceiro lá na frente, né? Então a gente não pode adiantar muito isso, né? Perfeito, uma informação muito importante. Quando o tema é relevante e interessante, vereador, o tempo explode, né? Já passamos bonito, já ultrapassamos todo o tempo possível e imaginável, porque o assunto é relevante, é importante, e tenho certeza que você está parado aí, né, assistindo com muita atenção, porque de repente você está passando por isso, de repente, né, a autoestima não tá muito legal, você quer, né, rejuvenescer, ficar bem diante do espelho. Então é interessante esse programa porque está tirando dúvidas da população, dos homens, vamos falar também da questão das mulheres também, mas em especial hoje os homens, que a gente sabe que é uma realidade, né? O meu amigo Lucas Atano, pelo que eu estou vendo, não vai passar por isso tão cedo, né? Tem bastante cabelo. Temos alguns exemplares aqui, meu amigo Henrique também, que tem bastante cabelo, mas temos também exemplos como o Glaucio Tolentino, que logo estará tendo que passar bonito por um procedimento desse, né? Mas é importante a gente esclarecer e doutor, eu queria, primeiramente agradecer o senhor por ter nos tirado aí essas primeiras dúvidas do programa. Daqui a pouquinho nós teremos, né, o nosso companheiro também médico, José Rafael Montoro, companheiro do senhor também, um grande parceiro e também atendendo gentilmente o convite do vereador Lucas Atano. Mas primeiramente agradecer a sua presença. Com certeza vamos fazer um segundo convite para que o senhor volte
e tire mais dúvidas. E, claro, fique à vontade para deixar uma mensagem à população, né, alguma orientação especial. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. Glaucio, muito obrigado. Lucas, muito obrigado. Vou agradecer aqui também a Tupã, é uma cidade que me acolheu tão bem há tantos anos que eu moro aqui. É um orgulho e é um prazer eu estar aqui falando com vocês, né? Nossa clínica de transplantes, ela se encontra em Marília, né? Por uma questão, né, estratégica, né? Uma questão de aeroporto e tudo mais, né? Mas estamos aí à disposição para vocês, para trazer o melhor resultado possível para a nossa região. Eu agradeço muito a oportunidade. Vamos dar uma continuidade aqui com o Dr. José Rafael, grande amigo há muitos anos, um mestre, e vai ajudar a gente aí a esclarecer as dúvidas, tá? E um beijo especial também para toda a minha família aqui em Tupã, né? E que me trouxe, né? A minha esposa Flávia, meu sogro Daniel Leriano, não sei se vocês conhecem. Sim, claro. Eles vêm para cá e me trouxeram para a região aqui. Eu adoro morar aqui. Maravilha. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Pontos de Vista. Nesse primeiro bloco, recebendo com muito carinho o Dr. Luiz Flávio Vilela, formado em Medicina em Presidente Prudente, residência médica em Cirurgia Geral na FAMEMA, também residência médica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço também pela FAMEMA, mestrado na USP de Ribeirão Preto e especialista, um grande especialista em transplante capilar. Hoje o tema do programa é transplante capilar. No segundo bloco, voltaremos com o Dr. José Rafael Montoro, também falando sobre transplante capilar. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.